Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida no Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 66. Olha o que diz: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vos também retirai-vos? E respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Glória a Deus. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, fique comigo até o final desse vídeo, que Deus tem uma palavra ao seu coração. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui antemão. Às vezes, as pessoas comentam no meu vídeo e falam assim: pastor, o Senhor errou em uma vírgula, errou em um ponto, em uma colocação. Às vezes, tropeço em palavras. A Bíblia diz que aquele que não tropeça em palavras, sábio é. Então, demais. Então, entenda uma coisa, irmãos. Eu já contei no meu canal aqui o meu testemunho. A minha língua ela é pregada embaixo. E quando eu tinha por volta dos meus 4 anos de idade, eu caí de um cavalete, a minha língua ficou espendurada. A minha mãe conhecia uma mulher que morava nos fundos da casa dela, por nome de Naí, que era evangélica, e tinha óleo de unção na casa dela. Minha mãe pegou com ela esse óleo, passou na minha língua e amanheceu colada no outro dia. Pelos médicos ia amputar a minha língua, mas Deus foi misericordioso comigo. Então eu tenho dificuldade em pronunciar o português, mas não é porque eu sou uma pessoa leiga, uma pessoa que não sou entendida de certas coisas. Às vezes eu erro por causa dessa minha dificuldade, e às vezes eu sou atacado por causa disso. Algumas palavras que eu não dou conta de pronunciar devido a isso, mas eu peço graça a Deus, porque antes eu não falava da forma que eu falo hoje. Quando eu me converti, Deus falou que eu ia pregar a palavra dele e eu achei impossível, porque eu falava muito errado. Mas hoje eu vejo, irmãos, esses 15 anos pregando o Evangelho, eu vejo a mão de Deus na minha vida e vejo que Deus falou novo convertido hoje se concretizar na minha vida, pregando a palavra do Senhor. Então, às vezes, algum erro de português, algum erro de uma palavra, mas que você entendeu a minha linguagem. Às vezes eu erro em algum R, em alguma letra no português, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, puxa vida, às vezes eu fico pensando comigo, a gente traz um vídeo, irmãos, que a gente ora, a gente pede a Deus uma palavra, a gente separa um tempo para poder trazer aqui uma pregação, trazer aqui um ensinamento, trazer um testemunho, trazer uma oração aqui no canal, estar acompanhando os irmãos, mas puxa vida, quem não vem para somar, realmente não vem mesmo, né, irmãos? Porque vai reparar só os defeitos e não vai reparar a mensagem genuína que a gente está pregando aqui no canal, e fica apontando erro de português e também apontando algum erro que às vezes nós fala concernente à palavra, alguma coisinha que a gente erra ali. Puxa vida, às vezes eu penso comigo, o ser humano, a tendência dele é só apontar os erros mesmo e ver só os erros daquilo que é falado. Se as pessoas ouvissem o que é ministrado aqui, talvez esses que ficam vendo erro aqui e acolá e mandando mensagem para mim, poderia eles analisar mais o que é pregado e vir uma convenção genuína no coração desses que fica reparando. Nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá a gente, pecador, cheio de defeitos, que estamos lutando todos os dias poder morar no céu. Vamos agradar todo mundo, hein, irmão? Jesus foi chamado de demônio, quem dirá a gente, irmãos? Mas que possamos se esforçar dia por dia para poder estar fazendo a vontade de Deus. Esse texto bíblico, que eu acabei de fazer menção da palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus trouxe um sermão. Se você contextualizar o versículo 1 do capítulo 6, versículo 60, ele vai dizer que muitos começaram a se retirar por causa do sermão que estava sendo ministrado, a qual os ouvidos deles não quis ouvir. Eles não quis ouvir o sermão que Jesus estava trazendo. E o versículo 66 que eu li, a Bíblia diz que desde então muitos dos seus discípulos começaram a retirar, porque diz: duro é para nós esse discurso.
Então um bocado vai começar a se retirar, porque muitas das vezes ouvir aquilo que massageia o ego das pessoas é fácil. As pessoas ouvir uma palavra de autoajuda que não vai confrontar o meu pecado, que não vai confrontar o meu eu. Jesus começou a pregar e dizer: vocês só estão comigo por causa do pão, por causa da comida que perece, por causa do pão que perece. Começou a se retirar, porque na verdade tinha uma multidão que estava ali em volta de Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia e não por causa da palavra genuína que é pregado. É tanto que quando Jesus começou a pregar a mensagem genuína, começou a se retirar de um por um. E viu os discípulos que estavam com Jesus, o Senhor vai dizer: também quer ir com eles? Porque Jesus, irmãos, não obriga ninguém a servir a Ele. Jesus não obriga ninguém a estar na presença dEle. Jesus não te obriga a você orar. Jesus não te obriga a você jejuar. Jesus não te obriga a você ouvir a palavra dEle. Jesus não te obriga a você vigiar. Isso tudo é voluntariamente em amor, porque reconhecemos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, reconhecemos os ensinamentos do Senhor Jesus, e então servimos a Ele por amor e obedecemos ao Senhor por amor. Então nós ficamos na presença dEle, e tudo que nós façamos na obra é por amor ao Senhor Jesus. Porque se eu fizer, se não for pelo amor, não tenho substância. Vai chegar uma certa hora que algo vai me desagradar e eu vou sair fora, eu não vou permanecer. Mas a Bíblia diz que Pedro vai tomar a voz e vai dizer: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Escute, tem muitos discípulos retrocedendo, tem muitos discípulos voltando, tem muita gente que está não aguentando mais as perseguições, as acusações, os levantes que está vindo, a pressão que está vindo em cima da igreja, e estão retrocedendo. Mas entenda uma coisa, que é um conselho de Deus, mediante esta palavra: permaneça na presença de Deus, não retroceda. Perseguições está vindo, afrontas está vindo, mas permaneça, porque para onde nós iremos, se só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna, se só o Senhor Jesus pode nos dar vida eterna? Então permaneça, vale a pena. O apóstolo Paulo vai dizer que o sofrimento que nós passamos aqui nesta terra não está comparado ao tamanho a glória que vamos obter lá no céu. Então permaneça firme na presença de Deus. Não é porque um bocado estão voltando que você vai voltar. Não é porque um bocado de gente está pervertendo o coração com o mundaísmo que você também é obrigatório perverter o teu coração. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que 120 ficaram. Paulo vai descrever que tinha 500 pessoas em Atos capítulo 1. Tinha 500. Quando foi para poder estar orando em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo, a promessa, só ficaram 120. 380 voltou, recuou. Escute isso, que você possa fazer parte dos 120 que não vai recuar, que não vai voltar. Mas pastor, está todo mundo indo. Esses dias alguém falou bem assim para mim: pastor, está todo mundo pintando a igreja de preto, botando jogo de luz dentro da igreja, botando globo de luz dentro da igreja. Eu falei assim: nós não somos todo mundo. Eu não sou todo mundo. Não é porque a maioria está fazendo isso que eu também vou fazer, não. Porque temos princípios dentro da palavra de Deus. Eu não preciso estar dentro de uma faculdade teológica para poder ser guiado por Deus e fazer o que é certo, não, irmãos. Se você orar, jejuar, ler a palavra, estudar a palavra, o Espírito de Deus vai te conduzir do jeito certo e da maneira certa, irmãos. Eu não preciso ser levado por qualquer vento de doutrina, porque todo mundo está sendo levado. Não vou generalizar, porque ainda tem uns 7.000 joelhos que não se dobrou diante de Baal. Ainda tem os remanescentes de Deus que vai permanecer firme até a volta de Jesus e pregando o evangelho genuíno,
Eu não estou aqui me levantando contra a igreja A e B, não. Eu estou falando que eu não vou porque está todo mundo indo. Eu não vou pintar a igreja de preto. Eu não vou botar globo de luz dentro da igreja. Eu não vou soltar fumaça dentro da igreja. Porque isso eu via quando eu era do mundo. Quando eu estava frequentando as boates, que eu vivia no mundo, longe do Senhor Jesus Cristo. Eu via isso dentro das boates. Eu não vou fazer da casa de Deus uma boate. Você sabe por quê? Porque Jesus, quando entrou no templo, Jesus Cristo vai dizer, sabe por quê? Jesus vai dizer, a casa do meu pai é casa de oração. A casa de meu pai é casa de oração. Entenda uma coisa, a casa de Deus é para poder ser com ordem e com decência. A casa de Deus não é para poder ser pintada de preto, com globo de luz, com fumaça dentro, com toque de guitarra, como se fosse hip hop rock, para poder trazer algo ao coração do povo, um mundaísmo ao coração do povo. Talvez você possa ser contra o que eu estou falando, mas analisa tudo que eu estou falando, ora, busque de Deus o discernimento. Não é estar fora da atualidade, não, irmãos. Eu prefiro estar fora da atualidade do que estar atualizado com esse tipo de coisa. Jesus é luz. Jesus não é trevas. Jesus, ele não obriga ninguém a servir a ele. Se quer servir ao Senhor de uma forma mundana, amém. Só que eu não vou deixar de pregar e de ensinar onde eu sou pastor o verdadeiro evangelho genuíno, irmãos. O que nós aprendemos lá atrás. O que nós aprendemos, irmãos, pautado, ensinado dentro da palavra de Deus, irmãos. Quando eu vivia no mundo, há mais de 15 anos atrás, que eu fazia as práticas mundanas, eu via tudo isso dentro de boate. Só que hoje eu entendo que a casa de Deus é um lugar para poder adorar o Senhor. É um lugar para poder a gente estar glorificando ao nome dele, cultuando, casa de oração. A Bíblia diz que muitos voltaram. Mas Pedro vai dizer, quando o Senhor Jesus diz que quer ir também com eles, Pedro vai dizer, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Analisa a Bíblia, irmãos. Analise o que é ensinado dentro da palavra de Deus. Analise para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja para poder atrair as pessoas que querem viver uma vida de carnalidade, uma vida de mundaísmo. Evangelho não é isso. Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o justo, entre o ímpio, e o que serve a Deus, o que não serve a Deus. Quem serve a Deus é diferente. Eu não sou religioso. Eu prego a palavra de Deus e o evangelho genuíno. Ser fariseu é uma coisa, ser religioso é uma coisa. Agora, não ser complacente com as coisas erradas é totalmente diferente, irmãos. Aí vem alguém dizer para mim, por que que muitos estão pintando a igreja de preto, botando um jogo de luz, e por que que eu não faço isso também? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Porque eu vou prezar os ensinamentos que eu recebi. E também os ensinamentos concernentes à palavra de Deus, irmãos. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós não é mundo do mundo, não. Nós é a luz do mundo. Nós não é terra da terra, não, é o sal da terra. Fomos chamados, escolhidos, levantados por Deus para poder fazer a diferença no meio de uma sociedade, no meio de uma nação, no meio de um sistema corrupto, no meio de um povo que está cada dia mais se afastando de Deus, mas ainda tem pastores compromissados com a palavra de Deus e ensinar. Não é homens que têm que ir letrados, não é homens que foram formados em faculdades teológicas, mas é homens que nem Pedro, cheio do Espírito de Deus. Pedro é homem douto, homem que não tinha letra, mas um homem que tinha discernimento do caminho da salvação. A salvação vale mais do que um diploma. A salvação vale mais do que estar dentro de uma faculdade teológica, que às vezes muitos estudam para poder desviar do caminho da verdade. Eu não sou contra o estudo,
porque eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo pesquisar tudo aquilo concernente à palavra de Deus. Agora tem muita gente que está estudando tanto, que está se cumprindo na vida deles, que o apóstolo Paulo diz: cuidado, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só a letra mata. Eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que meditar nas Escrituras Sagradas, eu tenho que orar e pedir o discernimento para Deus e o direcionamento do Espírito de Deus para me conduzir na salvação. Oh glória! Fica esta palavra para a sua vida. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Glória a Deus! Hoje muitos dos nossos dias atuais estão atrás de homens letrados, que falam palavras difíceis, que falam diferente, mas muitos não têm uma vida de oração, não têm uma vida de intimidade com Deus. Muitos, não é todos, muitos não têm uma vida de intimidade com Deus, não têm uma vida de renúncia, não têm compromisso com as almas, mas sim com aquilo que está gerando capitalismo para ele. Mas Jesus vai voltar e estamos aguardando ele, e aqui nós pregamos salvação todos os dias. Nós traz uma palavra que seja de consolo, seja de exortação, seja de amor, mas que venha pela direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa estar compartilhando esse vídeo para que venha alcançar outras pessoas, em nome de Jesus.